Perfeito. Tá bom. Então vamos lá, né? Que hoje vai ser uma aula mais teórica, assim, pra gente rever os conceitos básicos, assim, de eletrodinâmica, que são as coisas que a gente vai precisar depois para resolver as questões. Então hoje é uma aula mais conceitual, a gente não vai fazer conta, tá? Só vamos... Ele tá meio lentinho, meu PC não aguenta rodar tanta coisa ao mesmo tempo. Vamos ver. Tá bem lentinho. Às vezes ele sofre um pouco pra carregar as coisas. Tá. Então a gente vai ver a eletrodinâmica, começar com os conceitos básicos que a gente precisa para entender as questões que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? A gente vai ver as definições e os principais conceitos por trás da corrente, da condução da corrente, que é uma coisa bem importante da eletrodinâmica, o que são geradores e como é que eles causam a corrente, né? E um pouco sobre resistência e as leis de Ohm, tá? Então, para começar, a eletrodinâmica, ela é uma área da física que ela estuda o movimento das cargas elétricas. Até agora vocês viram na eletrostática as cargas paradinhas, como que elas fazem força umas sobre as outras, como que elas afetam o ambiente em volta delas por meio do campo elétrico e do potencial elétrico, né? E agora a gente vai ver o que acontece com elas quando a gente tem movimento dessas cargas, tá? Essa é uma área muito importante, porque ela é disparada uma das mais aplicáveis para o dia a dia de todas as áreas da física que a gente viu. Porque praticamente tudo de tecnologia que a gente usa tem eletrodinâmica por trás, certo? Todos os circuitos, todas as coisas elétricas vão usar princípios de eletrodinâmica. Todos os aparelhos que vocês têm em casa que usam energia elétrica vão partir desses princípios aqui. E daí, claro, como é muito aplicável, o Enem adora perguntar de eletrodinâmica, né? Sempre cai alguma questão de circuito ou de condução de corrente elétrica. Então é uma coisa que é muito importante da gente saber bem quando tá indo para a prova do Enem, certo? O primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de corrente, tá? Que é o conceito básico, assim, da eletrodinâmica que a gente vai usar sempre, tá? E a corrente é esse fluxo de cargas, é esse movimento de cargas, tá? A gente define a corrente, que a gente representa aqui pela letra I, certo? Não tá escrevendo. A gente representa pela letra I, às vezes vocês veem em maiúsculo também, não faz muita diferença. Basicamente, é um fluxo ordenado de cargas ao longo de um material que conduz corrente elétrica, tá? Ao longo de um tempo, certo? Então, normalmente, quando a gente tem, por exemplo, um metal, que é um material que conduz energia elétrica, a gente tem um movimento desordenado, tá? Os elétrons, eles estão livres ali se movendo, mas eles estão todos se movendo em coisas meio aleatórias, assim. Quando a gente aplica uma diferença de potencial, um potencial elétrico, se vocês lembram lá da eletrostática, o potencial elétrico vai gerar um campo elétrico, e esse campo elétrico vai gerar uma força elétrica. E essa força elétrica vai agir sobre essas cargas aqui, e vai fazer com que elas se movam junto com essa diferença de potencial, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem um material que tem elétrons livres, tá? E daí, quando a gente aplica aqui uma diferença de potencial, aqui um mais e um menos, eles tendem a se mover na direção do polo positivo aqui dessa bateria, tá? E esse movimento vai gerar uma corrente de carga.
A corrente, a gente vai definir a fórmula para ela, é a quantidade de carga que está passando ali pelo fio ao longo do tempo, tá? Então, é a quantidade de carga que está passando sobre o tempo que ela demora para passar, tá? E a corrente, a unidade que a gente usa é o ampere. Essa aqui é a unidade do SI dela. E o ampere a gente define como coulomb por segundo. Então, é a carga por segundo, certo? A corrente... Vamos lá, passa. A corrente, ela tem um detalhe muito importante, tá? Que sempre acaba confundindo um pouco as pessoas, que é o jeito que a gente representa a corrente nos circuitos, tá? Porque, assim, a gente tem o que a gente chama de corrente convencional, que é o jeito, é a convenção que a gente usa para representar as coisas, e ela nem sempre é igual à corrente real, tá? Porque o que aconteceu, tá? Lá quando o Benjamin Franklin estava estudando isso aqui, estava estudando circuitos para ver como a corrente funcionava, ele, na época, eles não sabiam que tinha elétrons, nem essas coisas, sabe? Aqueles modelos lá atômicos não existiam. Então eles achavam que era um fluido elétrico, que ele fluía, por isso a palavra corrente, né, para representar isso, ao longo do circuito, tá? E daí ele tinha que decidir, tá, essa corrente, qual é a direção dela? Ela tá indo do positivo pro negativo ou do negativo pro positivo, tá? Porque tudo que ele sabia é que, o positivo tá ficando menos positivo e o negativo tá ficando menos negativo. Então a gente tem um fluxo aí acontecendo, tá? Então tem que ter alguma coisa que tá passando ali. E ele decidiu, a corrente, então, provavelmente é do positivo pro negativo. Não tem nenhuma razão pra isso, tá? Ele jogou uma moeda pra cima e decidiu. E ele decidiu errado porque os elétrons, eles vão na direção oposta, tá? Mas, basicamente, o que acontece é que a gente define a corrente convencional como sendo sempre do positivo pro negativo, tá? Quando vocês virem circuitos, vocês sempre vão representar a corrente como do positivo pro negativo. Mas isso depende da carga dos portadores. A corrente real, o que realmente está acontecendo com as cargas, se elas forem positivas, elas realmente fazem isso, tá? Elas vão do positivo para o negativo. Se elas forem negativas, elas vão fazer o contrário. Que, infelizmente, é o que acontece na maior parte dos casos. Os elétrons vão do negativo para o positivo, né? Porque eles são atraídos pelo positivo. Mas a gente sempre vai representar a corrente como do positivo para o negativo por razões históricas, assim. A corrente, ela não precisa estar sempre no mesmo sentido. O que acontece é que a gente pode ter uma corrente contínua, tá? Que daí, realmente, é uma corrente constante que está sempre na mesma direção, tá? E a gente vai ter um fluxo de elétrons naquela direção. A gente vai ter uma força que vai... Quer dizer, não... Por isso que é confuso, tá? Os elétrons vão ir na direção oposta da corrente, mas eles vão estar sempre na mesma direção, tá? Não vai mudar isso. A gente também pode ter, que na verdade é o mais comum na casa de vocês, que é a corrente alternada, tá? Em que a gente alterna o sentido da corrente. Ela vai primeiro numa direção, depois na outra, tá? Porque na verdade é mais fácil de gerar essa corrente alternada do que uma corrente contínua. A gente vai ver isso lá em eletromagnetismo, quando a gente vê indução magnética. Mas basicamente dá pra gente gerar uma diferença de potencial que alterna, tá? E daí a gente vai fazer uma corrente que alterna também. E daí os elétrons do material, eles vão fazer uma oscilação, eles vão ir e vir, certo? Mas isso é só para vocês saberem. Como que acontece a condução da corrente, tá? A corrente, ela pode ser conduzida por qualquer material que permita um movimento livre de cargas, tá? O exemplo mais comum e o que a gente vai usar mais, porque é o que a gente usa para fazer circuitos, são os metais. Os metais, eles têm aquela... Se vocês lembram lá da química, de ligações químicas, os metais, eles fazem aquela ligação metálica, que os átomos, os núcleos, eles ficam fixos, né? Mas os elétrons, eles estão meio que livres para se difundir por todo o metal. Eles estão livres para se mover. Então, isso permite com que ele conduza corrente com muita facilidade.
Mas isso não é o único jeito de conduzir uma corrente, tá? A corrente, outro exemplo bem importante, que talvez vocês já tenham visto em eletroquímica, é quando vocês têm uma solução que tem íons dentro dela. Que daí vocês têm cargas, esses íons, dentro de um líquido e elas estão livres para se mover naquele líquido, então elas podem formar uma corrente. Um exemplo disso é a água salgada, tá? Que tem os íons Na+, e o Cl-, e daí esses íons eles vão ser atraídos, caso a gente ponha uma bateria aqui, e daí isso vai fazer com que eles se movam e isso cria uma corrente. E é por isso que, por exemplo, a água salgada do mar, ela conduz energia elétrica, ela conduz corrente, e por isso que é muito perigoso, por exemplo, entrar no mar quando está tendo uma tempestade, porque o raio pode conseguir alcançar bastante coisa, assim, por causa dessa condução elétrica, assim, da água. E, claro, o corpo de vocês também pode conduzir energia elétrica. Tem vários sistemas do corpo que dependem, na verdade, disso. Por exemplo, o coração de vocês, ele tem um sistema elétrico que conduz sinais elétricos para permitir a contração. Todo o sistema nervoso de vocês usa corrente para conduzir informação, certo? Então, o corpo de vocês conduz, e é por isso que a gente toma choque. Um detalhe que é importante de saber, porque já perguntaram algumas vezes, é que tem um exemplo bem específico da condução de metais, que é a gaiola de Faraday, tá? Basicamente, os metais, quando a gente tem... Pensem numa gaiola mesmo, que eles estão meio que cobrindo, assim, cercando uma área, tá? Se tu aplicar uma diferença de potencial, se tu causar uma corrente sobre esse metal, o que vai acontecer é que as cargas elas vão se rearranjar de um jeito que cancela o campo dentro ali dessa gaiola. Ela cancela a ação dentro dessa gaiola. E é por isso que por exemplo, tu pode jogar um raio aqui nessa gaiolinha aqui, e o que tiver dentro não vai ser afetado, tá? O raio ele vai se espalhar pela gaiola e ser conduzido só pela superfície dela, e depois chegar no chão e ser dispersado, tá? Então a gente usa isso para proteger circuitos que não podem ser afetados por correntes de fora. E é também, por exemplo, porque aviões não tem muito perigo de tomar um choque, tomar um raio. Na verdade, é bem comum os aviões serem atingidos por raios, mas como eles são todos metálicos, não acontece nada com as pessoas. É completamente seguro, tá? Que isso aconteça. E também é uma das razões pelas quais um carro é uma boa proteção, assim, para um raio. Porque ele é todo metálico, né? Então, a corrente ela vai passar pela superfície externa do carro e não vai machucar as pessoas que estão dentro. Que é uma das razões as pessoas geralmente acham que é por causa da borracha dos pneus, mas essa borracha geralmente não é grossa o suficiente para parar um raio. A razão principal é porque a corrente ela se dispersa só pela superfície do negócio. E daí tem vários tipos de materiais em relação à condução, tá? Os condutores são os que a gente viu até agora, que são os que permitem a passagem de corrente. Que eles são, exemplo, metais ou líquidos e gases que têm íons, certo? Aqui o exemplo do ferro, que ele forma um cristalzinho com os átomos de ferro separadinhos, assim, e os elétrons estão livres para se mover ao longo desse material, certo? Mas a gente também tem outros tipos de materiais. Os isolantes, que também é importante saber, são os que bloqueiam a passagem de corrente em situações usuais, tá? Exemplos, plástico, borracha, o ar. Aqui tem exemplo de luvas que a gente geralmente usa para mexer em... Se vocês já viram alguém trabalhando nos postes perto da casa de vocês, eles provavelmente estavam usando luvas como essas para se proteger, tá? Para impedir a passagem de corrente. Mas, claro, se vocês derem uma corrente muito, muito forte, às vezes é possível que não funcione. Por exemplo, o ar, ele geralmente é um isolante, tá? Mas se acumular muita carga nas nuvens, tipo, muita, muita carga, eventualmente essa carga vai superar a capacidade de isolar do ar. Por isso que acontecem os raios, eventualmente. Certo?
E por último a gente tem os semicondutores, que são mais ou menos uma mescla assim desses dois. Eles podem permitir ou bloquear a passagem de corrente, tá? E eles também têm umas propriedades bem legais que são meio únicas assim de semicondutores, tá? Que são sensibilidade à luz. Eles podem, por exemplo, fazer coisas se tu expor eles à luz. Eles podem permitir que a corrente passe numa direção só e não volte. Eles podem permitir que tu faça um diodo, que nem os LEDs. Os LEDs funcionam com semicondutores, tá? Que daí produz luz. E os principais exemplos, os mais comuns, são o silício, né? E o galho arsênio. E a gente usa muito em circuitos digitais, assim. Na verdade, aqueles zeros e uns do computador de vocês são se ele está conduzindo ou não a corrente naquele transistor, por exemplo. Que é bem interessante, assim. Daí, depois da corrente, o segundo elemento que é muito importante a gente entender para fazer questões de eletrodinâmica são os geradores ou fontes, tá? Esses aqui são a chave para a gente ter uma corrente. São eles que criam uma diferença de potencial elétrico que forma aquele campo elétrico, né? Que daí a gente vai ter uma força elétrica e isso move as cargas no condutor. Então, eles causam a corrente, tá? Eles vão fornecer a energia para o movimento, tá? Então, a gente tem vários exemplos. Pode ser um gerador mesmo, pode ser uma pilha que tem energia guardada, né? Ou uma bateria. Pode ser, no caso da casa de vocês, provavelmente são as linhas de tensão que alimentam o bairro, certo? E daí, a representação que a gente usa para um gerador, tá? A mais comum é essa aqui, tá? A gente vai ter esses dois riscos verticais, ou horizontais, se o circuito estiver assim. E o risco maior é sempre o positivo, tá? O maior é o positivo. E que isso vai nos dizer daí o sentido da corrente, porque a corrente ela sai do positivo e vai para o negativo, certo? E daí, outro conceito que a gente precisa saber é o de força eletromotriz ou de tensão voltagem, tá? A força eletromotriz é a diferença de potencial elétrico que o gerador é capaz de fornecer ao sistema, é o máximo da capacidade dele, tá? Numa situação ideal é essa a diferença de potencial que ele vai gerar, tá? A força eletromotriz, ela tem um nome meio infeliz, tá? Porque ela não é uma força, ela é uma voltagem, é uma diferença de potencial, tá? A unidade dela é volt, que nem vocês viram lá para potencial elétrico. E daí eletromotriz, eletro de eletricidade, motriz de movimento, né? Ela que causa o movimento. E daí a gente tem a tensão ou voltagem, que é o jeito mais comum de falar de diferença de potencial, que é o que ele realmente está fornecendo para o sistema, tá? Que a gente representa com V ou U, às vezes. Dependendo da fórmula, do formulário que vocês forem olhar, pode estar como V ou como U. Às vezes as pessoas substituem por U para não confundir com volt, tá? Mas isso é questão de preferência de vocês. E a força eletromotriz a gente usa esse epsilon aqui. Assim, na prática, 99,9% das questões que vocês forem olhar, a força eletromotriz vai ser igual à tensão ou voltagem, tá? Vocês podem usar equivalente. Que isso é o caso ideal, tá? E geralmente as questões vão usar o caso ideal. Muito raramente pode acontecer da gente pegar uma questão que não seja um gerador ideal. Porque na realidade sempre tem alguma perda de voltagem ali, de diferença de potencial, porque os geradores eles têm uma resistência interna, tá? E isso vai fazer com que perca um pouquinho da força eletromotriz. Que daí a gente vai ter que tirar essa influência aqui. Mas vocês, honestamente, eu duvido que vocês precisem decorar isso, tá? Só saibam que na realidade nem sempre é a mesma coisa, tá? E por último,
o elemento que a gente precisa saber e que vai ser o que a gente vai mais trabalhar lá de associação de resistências, como somar em paralelo ou em série, é a resistência elétrica, que a gente representa como R, tá? E ela é uma medida da dificuldade que a corrente tem para passar por um corpo, tá? Ela vai depender da interação das cargas dos elétrons com os átomos do material e também da forma, mais ou menos, do objeto. A gente vai ver por que mais tarde, tá? Mas a gente usa a unidade dela como ohm, essa aqui é a unidade do SI dela. E a representação que a gente usa para um circuito é essa aqui, esse zigue-zague aqui. Essa é a representação para uma resistência no circuito. Tá? Aqui tem exemplos, se vocês já mexeram com circuitos reais, assim, já montaram algum. Isso aqui são as resistências que a gente usa, tá? Isso aqui é uma resistência de chuveiro. Que dá pra ver porque que a representação é isso aqui, assim, mais ou menos. E daí a gente vai precisar saber das leis que governam essas resistências, tá? No geral, na realidade, tá? Mundo real, as resistências, elas geralmente não são constantes, elas variam com a temperatura, tá? Porque os átomos, porque a resistência depende da interação dos átomos com os elétrons, né? Quão juntos eles estão, qual é a configuração certa lá do sólido. Então, com a temperatura, quando ela aumenta ou diminui, isso vai mudando o jeito que os átomos estão organizados, isso vai mudar a resistência, tá? Mas tem um grupo de materiais, que são os resistores ômicos, em que tem uma faixa de temperatura em que isso quase não acontece, ela é quase constante, tá? E daí a gente vai trabalhar praticamente só com esses resistores, porque é uma mão fazer as contas quando a resistência tá variando, a gente não quer fazer isso, é um saco, tá? Então a gente vai fingir que a resistência é constante com a temperatura, tá? E para esses tipos de materiais, esses resistores aqui, isso é uma boa aproximação, funciona, tá? Funciona tri bem, certo? E daí a primeira lei de Ohm, que é essa aqui, que vocês já velha conhecida de vocês, né, quem vê rir, é a relação entre a diferença de potencial que tem de cada lado do resistor, certo? A resistência dele e a corrente que está passando por ele, tá? Então, V é igual a RI é a equação que relaciona essas três quantidades e a gente vai usar ela bastante, tá? Isso aqui é uma que vocês têm que decorar, certo? Que é bem importante para vocês conseguirem resolver as questões de eletrodinâmica, certo? Daí aqui tem um macetezinho para decorar as várias formas que a gente vai ter dessa fórmula, certo? Porque isso tudo aqui é a mesma fórmula que a gente viu ali, só ela tá rearranjada, a gente tá jogando um dividindo ou jogando um multiplicando, tá? Mas basicamente ela é bem parecida com aquela fórmula lá é o mesmo macete da cinemática lá, do MRU, que a gente tem D, V e T, certo? Pra gente lembrar qual que vai em cima, qual que vai embaixo, quando que eles são do mesmo lado, né? Então aqui nesse caso a gente tem um macete bem parecido pra lembrar da fórmula, que daí o V em cima e o R embaixo, tá? Que daí é bom porque às vezes vocês vão ter a resistência, mas vão ter que calcular a voltagem, ou vocês vão ter a corrente e vão ter que calcular a resistência, certo? Então é bom ter mais ou menos em mente as formas diferentes dessa fórmula, só para vocês não se atrapalharem depois. E daí aqui tem algumas questões que envolvem gráficos de resistência, tá? Para um resistor ômico, a resistência ela é constante, tá? Então a gente tem essa fórmula, aqui tá com U em vez de V, mas é equivalente, poderia ser V aqui, tá? Se vocês forem olhar na internet sites de resumos dessa matéria, vocês vão ver usarem as duas fórmulas, tá? Tanto U quanto V. A gente vai ter V é igual a RI, tá? Isso aqui, na verdade, é uma equação de primeiro grau. Isso aqui é Y é igual a AX.
certo? Então, aqui o X é a corrente, o Y é a voltagem, tá? Então, o R é essa constante que relaciona essas duas coisas. Então, na verdade, vão ter questões que, por exemplo, vão dizer, aqui eu tenho uma corrente de 1 ampere, por as unidades. 1 ampere e aqui de 2 amperes, tá? E aqui a minha voltagem é de 5 volts e aqui é de 10 volts, certo? E daí aqui vocês vão poder fazer, tipo, uma relação. Vocês podem, por exemplo, pegar essa aqui, a resistência igual a voltagem sobre a corrente. Daí aqui, por exemplo, nesse ponto, a voltagem é 5 volts e a corrente é 1 ampere. E isso aqui vai dar 5 ohms, a resistência, tá? Mas isso é só para vocês estarem ligados que às vezes que questão de gráfico é uma possibilidade nessa matéria, tá? Para vocês não se atrapalharem depois, caso apareça. Não é muito comum, tá? Geralmente as questões de eletrodinâmica são questão de circuitos, que daí a gente vai ver na próxima aula. E o último conceito que a gente vai ver hoje é o conceito de resistividade, certo? Que é uma propriedade intrínseca de cada material. A resistência, ela é uma coisa que depende de cada corpo. Cada corpo tem o seu. Cada negocinho daqueles, cada resistênciazinha, cada resistência de chuveiro vai ter o seu, tá? Mas a resistividade é uma propriedade do material que ela é feita, tá? Que depende das interações entre os átomos e os elétrons que estão circulando ali nesses átomos. A unidade dela é 1 vezes metro, tá? Que é uma unidade meio estranha, mas faz sentido quando vocês forem olhar a fórmula. Tá? E essa resistividade, ela é importante caso, por exemplo, vocês tenham que calcular a resistência, mas vocês não tenham como passar uma corrente nela para ver a voltagem e ver quanto tá. Vocês podem calcular a resistência de alguma coisa só sabendo do que ela é feita e da forma, mais ou menos, dela, que a gente vai ver agora. Que é a segunda lei de Ohm, tá? Que é uma formulazinha um pouquinho mais chata de lembrar. Não é muito comum de cair e ter que calcular coisas com a fórmula, mas é importante saber o que a fórmula diz, porque essas relações entre as quantidades, elas são importantes, tá? Então a fórmula da segunda lei de Ohm é que a resistência vai ser igual à resistividade, né? Isso aqui depende do material, vezes o comprimento desse material, o comprimento pela qual a corrente está passando, tá? O que faz sentido, né? Se a corrente tem que passar por mais material, por um comprimento maior, então ela vai sofrer maior resistência, porque ela está passando por mais coisa, certo? E daí essa aqui, que é o que confunde um pouco as pessoas, que é que a área está embaixo, né? A área tá no denominador, o que quer dizer que quanto maior a área, menor a resistência. Que é uma coisa que as pessoas, que não é muito intuitivo quando tu olha para por exemplo, aqui a gente tem dois fios, tá? Com o mesmo comprimento, a mesma resistividade, tá? Mas um tem uma área pequena e outro tem uma área grande. E as pessoas pensam, é maior, então a resistência é maior, o que não é verdade. Nesse caso, a área é maior, então a resistência é menor. Por que isso? Vocês podem pensar como os elétrons terem um espaço maior para se espalhar dentro desse material, certo? Aqui, se tu quer que, sei lá, 5 elétrons passem aqui nesse espaço por um segundo, eles vão estar bem juntinhos, eles vão interagir bastante, certo? Então, eles vão acabar tendo uma resistência maior, porque quanto maior a interação, maior vai ser a resistência. E aqui, eles vão estar mais separados, certo? Então, eles vão interagir menos tanto com o material quanto entre eles. Então, por isso que a área, quanto maior a área, menor a resistência, certo? É como se vocês tivessem um cano com água
que quanto maior ele é, mais tranquilo é de passar uma quantidade de água do que se fosse um cano bem fininho, certo? Então, quando a gente tem uma resistividade maior, a resistência vai ser maior. Quando tem um comprimento maior, a resistência também vai ser maior, porque ela vai ter que passar por mais coisas, certo? Vai ter que interagir mais com aquele material. E quanto maior a área, menor vai ser a resistência. Certo? E agora tá no nosso horário. Daí eu vou liberar vocês para não atrasar ali a aula do próximo professor. Vocês conseguiram entender tudo tranquilo? Tiveram alguma dificuldade? Que daí amanhã... Ah, que bom. Que daí amanhã a gente vai começar circuitos, ver a coisa de série, paralelo, e tudo isso. Que bom. Bom, então aproveitem. Tentem descansar um pouco também, porque faz bem pra cabeça. Se bem que agora a reta final é complicado mesmo. E boa noite pra vocês, tá? Boa noite.